Olá, galera. Para a gente estudar funções afins, muitas das vezes a gente tem que estar resolvendo aí equações do primeiro grau, né, para determinar o zero de uma função, ou estar lidando com qualquer outra situação lá procurando o elemento do domínio associado a uma determinada imagem. Então, para isso, eu resolvi fazer aqui uma revisão, né, uma aula aqui, deve ser breve, uma revisão sobre a equação do primeiro grau, tá bom? Então, primeira coisa, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões, onde em pelo menos uma dessas expressões tem que haver uma incógnita, tá bom? A gente costuma chamar de x, mas pode ser qualquer letra que represente uma incógnita, um valor a ser descoberto, né? Que resolve essa equação, que torna essa sentença verdadeira, essa igualdade verdadeira, tá? E equação do primeiro grau? O que caracteriza a equação do primeiro grau? A incógnita x aqui no caso, ou a letra que aparecer, ela vai aparecer ela elevada a 1, porque a gente não precisa colocar, mas é como se fosse a potência x elevada a 1 nesse caso. Ou a gente pode pensar também que é toda equação que a gente pode colocar nesta forma aqui, ó. O x ou a letra qualquer, quando aparece, está elevada a 1. Então, se aparecer a incógnita elevada a 2, a incógnita elevada a 3, aparecer raiz quadrada na incógnita, raiz cúbica, raiz de qualquer índice, número negativo, deixa de ser uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, vamos para os exemplos aqui de equações do primeiro grau. E aí, o primeiro exemplo eu vou resolver tentando explicar o porquê dessa regra de passa para o outro lado com sinal invertido, apesar que eu não gosto muito que guarde isso, né? Mas eu vou tentar explicar o porquê e quando isso se aplica e quando não se aplica, tá? Então vamos começar aqui primeiro com essa equação da letra A aqui, 2x menos 5 igual a 1. Qual que é a ideia quando a gente pretende resolver uma equação? É tentar isolar a parcela que tem x e no final isolar o x. Essa é a ideia, né? Equação nos dá a ideia de equilíbrio por causa da igualdade. Então, como é que eu vou isolar essa parcela que tem 2x aqui? Que tem um x aqui, que é 2x. Eu tenho menos 5 aqui igual a 1. Pensa, fazer uma analogia com balança. Aquela balança antiga de 2 pratos. Você tem dois pesos em equilíbrio. Se você tira uma quantidade de um lado, você tem que tirar a mesma quantidade do outro lado para os pesos continuarem em equilíbrio. Se você soma uma quantidade de um lado, você também tem que somar a mesma quantidade do outro lado para que a balança continue em equilíbrio. Tudo bem? Então aqui a ideia é parecida mesmo, só tomar cuidado porque quando a gente mexe com balança não existe peso negativo, né? Mas vai funcionar do mesmo jeito. Então, qual que é a ideia de equações? O que justifica aquela historinha de passar para o outro lado com o sinal trocado? Porque na verdade não é sinal trocado, é operação inversa. Olha esse lado esquerdo aqui da minha equação, 2x menos 5. Eu quero sumir com esse menos 5 daqui. Então o que eu faço? Eu somo 5, porque vai ficar menos 5 mais 5. Eu vou zerar essa soma. Só que se eu somei 5 aqui, para que a equação resultante seja equivalente à primeira, eu não altere o equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Tem que somar 5 do lado direito também. Então tá aqui mais 5. E aí nota que essa soma dá zero, sobrou o que para mim aqui embaixo? O 2x. Aqui 1 mais 5, 6. Aí que tá a história agora. Evitar de guardar aquela regra de passa para o outro lado com o sinal invertido. Por quê? Qual que é a operação que o 2 está fazendo com o x aqui? O 2 está multiplicando o x. E eu quero sumir com esse 2 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Próximo passo. Para eu fazer o coeficiente do x ser 1,
né, 1 vezes x, que é quem eu quero descobrir, no final das contas, eu tenho que dividir o lado esquerdo por 2. Então, se eu divido esse lado por 2, para que essa nova equação seja equivalente à anterior, eu tenho que pegar o lado direito e também dividir por 2, tá? Então, nota que o que eu procuro? Eu procuro fazer operações inversas, tá? Aí 2 dividido por 2 dá x, 1x que é x, e 6 dividido por 2, 3. Tudo bem? Aí a gente conclui a letra A. Letra B e C, os próximos exemplos, eu vou fazer um pouquinho mais direto, mas sempre explicando isso. A ideia é, para isolar o x, primeiro, isolar a parcela que tem x, utilizando as operações inversas de soma e subtração. Depois, para fazer o coeficiente do x ser 1, a gente usa operações inversas também, mas entre multiplicação e divisão, tá bom? Mas isso quando eu chegar a alguma coisa vx igual a um número, tá? Vamos ver os outros exemplos aqui para a gente ver como que pode aparecer outras situações. Olha essa letra B aqui. 3 vezes x menos 5 igual a 2x menos 4. Normalmente aqui vem nas ordens inversas do que a gente está acostumado com as expressões, tá? Numéricas. Para eu juntar, para eu agrupar as parcelas que tem x aqui para reduzir uma parcela só, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Aplicar a distributiva, porque eu tenho 3 multiplicando a diferença de x por 5. Então, aplica a distributiva, 3 vezes x, 3x. O 3 é positivo, multiplicando o menos 5. Então, posso entender que isso aqui é o 3 multiplicando menos 5. Positivo vezes negativo é negativo, 3 vezes 5, 15. Do outro lado, eu mantenho por enquanto. Nota que eu tenho a incógnita x dos dois lados da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essas duas parcelas do mesmo lado e as parcelas que têm um só número, sem incógnita, eu vou agrupar de outro lado. No caso aqui, do lado esquerdo, eu agrupei o que tem x e do lado direito, o que não tem x. Então, nota que o 3x está aqui. Eu quero sumir com esse 2x daqui. Então, o que eu faço? Eu subtraio 2x dos dois lados. Aí que eu fiz um pouquinho direto. Quando eu subtraio 2x do lado direito, ele some porque vai dar zero. Eu já faço isso de propósito, né? Aqui, ó, menos 4 está mantido aqui. O 15 está subtraindo a parcela que tem x. Então, ele passa para o outro lado, somando, porque é o inverso de subtrair. Então, é como se eu estivesse somando o 15 dos dois lados da minha equação. Aí, menos 15 mais 15 do lado esquerdo fica zero. Vai ficar o mais 15 do lado direito. Do lado esquerdo dá zero, do lado direito aparece o mais 15. Agora, 3x menos 2x é x. Não vou nem precisar fazer mais nada. Menos 4 mais 15, eu tenho uma dívida de R$ 4,00 e R$ 15,00 para pagar. Pago os R$ 4,00 e ainda eu fico com R$ 11,00 positivamente aqui, né? Eu não tenho dívida, sobra dinheiro ainda para mim. Posso pensar assim também quando estiver lidando com esse tipo de conta, tá? Pensar em dinheiro. Vamos para o exemplo C agora, para finalizar essa aula. 3x menos 7 é igual a 5x mais 7. Mesma história que eu fiz na letra B. As parcelas que tem x eu agrupo de um lado e as que não tem eu agrupo do outro. Normalmente a gente passa o que tem x para a esquerda, eu vou manter essa linha, porque a maioria já está acostumada assim. Então, olha só, o 5x, nota que o 5 aqui é positivo. Então, ele está somando do lado direito aqui, ele é um número que está somando, ele está somando 7. Então, passa para o outro lado, subtraindo, o inverso de somar, subtrair. O menos 7 está somando a parcela que tem... Ó, o menos 7 está subtraindo a parcela que tem o x. O inverso de subtrair é somar. Então, passa para o outro lado, somando mais 7. Agora, 3x menos 5x é igual a menos 2x. 7 mais 7, 14. Agora, aqui tem duas formas de pensar nisso aqui, tá?
Como eu estou trabalhando operações inversas o tempo inteiro, então eu gosto de pensar assim. O número é o número negativo, menos 2. O menos 2 está multiplicando o x. Então ele passa dividindo, porque o inverso de multiplicar é dividir. Um número positivo dividido por um negativo dá negativo, 14 dividido por 2, 7. O que muita gente usa é para fazer o coeficiente que está à frente do x, né, que acompanha o x ser positivo, muita gente multiplica a equação toda por menos 1, tá? E eu posso fazer isso, né, porque eu não altero o equilíbrio. Se eu multiplico a equação toda por um número qualquer, diferente, pode até ser zero, mas se eu fizer por zero não vai adiantar nada, né? Então, se você multiplica a equação toda por um número diferente de zero, que é o que a gente procura fazer, a gente não altera o equilíbrio da equação, ou seja, a gente não altera a equação, a gente chega numa equação equivalente, né, que tem a mesma solução da anterior. Então, tem muita gente que faz assim, multiplica aqui por menos 1. O que acontece quando eu multiplico os dois lados por menos 1? Aqui fica 2x e do lado direito fica menos 14. Agora que o 2 é positivo, o 2 está multiplicando o x, passa a dividir na operação inversa. Resultado também menos 7, como deveria ser mesmo. Tá bom? Então encerra aí essa aula, uma pequena revisão aí sobre equações e até mais.